E aí, galera do Espaço BI, beleza? Eu sou Wesley César e hoje vamos dar início a um novo barra velho projeto, que é o desenvolvimento de um data lake, né? Eu já postei alguns vídeos e, por sinal, é os vídeos que têm mais visualizações aqui quando eu falo sobre esse assunto. Mas esses vídeos, eles estão um pouco meio que eu não trouxe um final para esse projeto, né? Então, eu comecei o desenvolvimento, eu mostrei algumas coisas, mas eu não consegui finalizar esse projeto. E a minha ideia é fazer um formato novo. Então, eu pretendo fazer menos vídeos dessa vez, mas vídeos mais longos. Então, provavelmente a gente vai fazer uns 4 a 5 vídeos. Cada vídeo a gente vai tratar uma camada desse data lake. Então, a gente vai construir a camada bronze, a camada silver, a camada gold. E aí talvez a gente traga mais alguns vídeos referente a montando um dash com esses dados que fizemos a ingestão. Talvez implementando coisas novas. Por exemplo, a gente quer construir esse data lake na AWS. Então, e aí o porquê disso, né? Porque a princípio a gente vai extrair esses dados e armazenar ele localmente mesmo, tá? Mas aí pode ser que a gente queira implementar de levar esses dados para cloud, né? Para AWS, para Azure ou qualquer cloud que seja. Então a gente faça essa implementação. A gente quer construir um dash referente a esses dados que extraímos. Enfim, então eu quero fazer vídeos mais longos, mas nem tão longos assim, porque eu sei que nem todos têm paciência de acompanhar vídeos mais longos assim, mas menos vídeos para que eu consiga também finalizar esse projeto, né, e fazer do início ao fim a construção de um data lake. Iremos utilizar ainda o Airflow para orquestrar o nosso pipeline, vamos desenvolver esses scripts em Python para fazer a extração, vamos consumir a API do YouTube. E o consumo da API do YouTube é porque eu tenho a necessidade de entender de como estão as métricas aqui do canal. Então, eu quero entender a quantidade de inscritos que eu tenho conseguido dia a dia ou mês a mês, quantidade de visualizações, quais os vídeos que têm mais visualizações, o assunto, coisas desse tipo, beleza? Então, vamos para a tela do nosso computador, que a gente vai começar o desenvolvimento desse script, beleza? Então, aqui, pessoal, eu já fiz algumas coisas, só deixa eu colocar o webcam aqui, deixa eu arrumar ela. Deixa eu colocar aqui. Opa. Bom, acho que aqui tá tamanho legal. Então, eu já fiz algumas coisas, beleza? Eu já tenho um código pronto, enfim, quando eu vou desenvolver esse projeto com vocês, é porque eu já estudei, já fiz isso, né, algumas vezes. Então, eu vou reaproveitar alguns códigos, até para a gente ser mais rápido, mas eu vou explicar algumas coisas que a gente precisa entender para quando você for desenvolver qualquer projeto parecido, você consiga entender o passo a passo ali, enfim, por onde começar. Beleza? E falando por onde começar, iremos extrair dados da API do YouTube, certo? Então, o que eu quero fazer? Antes, eu já deixei aberto aqui o Git, porque a gente criou... Porque criamos aqui um repositório lá no Git para a gente guardar nosso código. Mas beleza. Então, aqui na API do YouTube, o que eu preciso? Eu preciso saber os dados do meu canal, certo? Então eu preciso saber a quantidade de inscritos que eu tenho, quantidade de vídeos que eu tenho publicado, quantidade de visualizações, coisas desse tipo. Eu sei que essas informações elas se encontram na requisição aqui de channels, beleza? Então se eu verificar aqui em Overview, eu vou ver que tem a opção aqui, ó, de estatísticas, que tem view count aqui, subscript count, a quantidade de vídeos, tem as informações do canal, o título, a descrição, beleza? Então, eu sei que eu preciso começar a fazer o meu processo de ingestão de dados através dessa requisição. E pessoal, provavelmente, se você trabalha com engenharia de dados ou algo do tipo, ou se você tem intenção
quer estudar, quer aprender, se você é um analista de dados e você quer dar esse passo a mais, provavelmente você, em algum momento, você vai precisar fazer extração de dados de uma API, beleza? E aí você vai consultar a documentação dessa API, tá? Mas e aí, com a documentação, você vai fazer os seus requests ali, você vai começar a extrair os dados dessa API. A gente vai utilizar a API do YouTube aqui como exemplo, mas poderia ser qualquer outra. Beleza? Então, na requisição de channels aqui, eu vou em list, que aí ele vai me dizer qual que é o método que eu tenho que usar para extrair para fazer essa requisição, qual que é o URL, né, que eu passo no request para retornar esses dados, quais são os parâmetros obrigatórios, os parâmetros que eu posso, alguns filtros aqui, né? Então, e aí a gente vai utilizar o Postman como para a gente validar essa API, beleza? Então, aqui no Postman, o que que a gente precisa fazer? A gente já sabe que a gente precisa passar essa URL para trazer os dados de channels aqui. A gente precisa passar uma chave, que é o token, beleza? Deixa eu pegar esse token que eu tenho aqui, ó. Vamos só ver se na API ele fala isso. Eu acho que ele vai falar aqui no overview. A gente precisa passar um token. Enfim, mas a gente precisa passar um token de conexão, beleza? Então, eu tenho esse token aqui, deixa eu pegar. Beleza, então a gente vai passar o token. A gente precisa também passar o ID do canal. Se a gente visualizar aqui na requisição, ele vai passar aqui, ó, o ID. Então é para a gente identificar qual é o ID do canal, beleza? Então eu vou pegar o ID do meu canal aqui também. E a gente precisa passar um parâmetro chamado part, aqui, ó, que ele é obrigatório. Então, ele vai, quando a gente passa esse parâmetro part, ele vai dizer quais os dados, né, a gente está passando, quais os dados a gente quer que retorne aqui nessa requisição. E aí, algumas outras requisições aqui, pode variar qual a opção de dados que a gente vai retornar nessa requisição. No caso, a gente vai passar só o snippet, que ele traz os dados do canal e o estatística aqui, beleza? Aqui, ó. Se a gente der um send aqui, pode ver que ele retornou para a gente as informações do canal. Então, o título do canal, a descrição, ele trouxe também a quantidade de views que tem, a quantidade de inscritos e a quantidade de vídeos publicados. Beleza? Se a gente desabilitasse, por exemplo, essa opção de parte aqui, ele ainda assim ia retornar com sucesso essa requisição, né, o status 200 aqui, mas ele não ia retornar as informações que precisamos. Beleza? A mesma coisa, por exemplo, se eu desabilitasse o parâmetro ID, ele ia dar um erro. Beleza? Porque ele precisa do ID do canal para saber qual o canal que a gente quer retornar essas informações. Então, beleza. Então, validamos quais são as informações que precisamos passar aqui nessa requisição de channels, tá bom? Channels aqui, que é as informações do canal. Bom, tem uma dica aqui no Postman, que se a gente clicar aqui em Code, ele vai mostrar o código que ele está utilizando por trás dessa requisição. Como a gente vai utilizar Python da biblioteca requests aqui, ó, ele já retorna para a gente todo o código que ele está fazendo por trás dessa requisição aqui. E aí, beleza. Então, a gente já viu, a gente já visualizou a documentação dessa API e a gente já conseguiu validar a requisição dessa API. Beleza? Então, a gente já está conseguindo buscar os dados, a gente já sabe quais parâmetros precisamos passar aqui, tá? Isso daí vai ser qualquer API, tá bom, pessoal? Se você tiver uma API de CEP, por exemplo, provavelmente você vai precisar passar um token, um CEP como parâmetro para
para a API ela entender quais dados você quer retornar, né, o endereço de qual CEP, né? Então, geralmente na API, quando você vai fazer uma requisição, você vai precisar passar um authorization aqui, né? Por exemplo, pode ser um basic auth aqui, que você vai passar um usuário e senha, ou você vai passar um token, ou você vai passar somente parâmetros aqui, beleza? Mas na documentação, provavelmente, você vai ter essas informações do que você precisa passar, tá? Então, já entendemos aqui, já fizemos nossa requisição, e aí o que eu deixei pronto aqui no nosso projeto? Eu criei um repositório aqui no meu GitHub, tá bom? Chamado Data Lake. E aí eu vou iniciar, eu já fiz um clone desse repositório, ele só trouxe o readme ali, que é o que tem, né? E eu já acessei a pasta, beleza? Agora, o que vamos fazer? Vamos criar um ambiente virtual para o nosso projeto, dentro da pasta Data Lake, ó. Então a gente criamos um projeto virtual. Vamos iniciar esse projeto virtual, esse ambiente virtual, quer dizer. Iniciamos, tá bom? Aí vamos iniciar o VS Code aqui. Deixa eu arrastar para cá. Beleza, temos o nosso VS Code aqui, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos lá no Postman, vamos copiar esse código aqui e vamos levar para dentro do nosso projeto. E aí, eu vou dar chamar de extract aqui, .py. Beleza? E aí eu vou copiar aquele código. Se eu rodar, eu vou abrir o terminal aqui, e aí eu vou tentar rodar esse código que acabamos de fazer. Ele está dizendo que a gente não tem o módulo, né, a biblioteca request instalada. Então, a gente vai dar um pip install requests. Beleza, ele instalou o requests aqui para a gente e vamos extrair. Tá vendo que aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. Aqui, ele retornou as mesmas informações que a gente tem no Postman aqui, tá? O que precisamos fazer agora? Explicar um pouco do nosso projeto. A gente vai querer, então, as informações do canal, a gente vai querer saber... A gente sabe que a gente tem 65 vídeos, a gente quer saber quais são esses vídeos e a gente quer também pegar os detalhes desse vídeo. Então, quantidade de curtidas, quantidade de visualizações por vídeo, os comentários também, a data de publicação desse vídeo. Então, a gente vai pegar os vídeos, a gente vai pegar os detalhes desse vídeo, vamos pegar as playlists que temos também no nosso canal, quais são os vídeos que estão associados a essa playlist e coisas desse tipo. Então, e tudo isso a gente tem na documentação aqui da API, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu vou precisar fazer essa requisição aqui algumas vezes, beleza? Então, não seria legal eu ficar repetindo esse código aqui, ó, por exemplo. Então, aqui vai ser de... Só vou colocar um comentário aqui, já eu vou apagar. Então, eu tenho que fazer a requisição de channels, agora eu tenho que fazer a requisição de vídeos e ficar repetindo esse código. Então, vamos criar uma função para a gente fazer essa requisição e aí a gente só chama essa função passando os parâmetros que são necessários, beleza? Para facilitar e para ser mais rápido aqui, eu já tenho isso pronto, eu vou trazer para cá, beleza? Para esse projeto e aí a gente vê essa função pronta já e a gente só explica o que eu fiz aqui, beleza? Certo, pessoal. Então, eu já criei a nossa requisição aqui, a nossa função que vai fazer a requisição, beleza? E aí a gente vai reaproveitar esse código aqui toda vez que precisarmos fazer uma requisição. Então, o que eu fiz? Eu criei uma função chamada makeRequest aqui, eu passei o método, né? Essa função vai receber o parâmetro método, vai receber o endpoint,
vai receber os parâmetros e vai receber o headers aqui, beleza? E aí, eu criei uma variável chamada base URL, porque essa URL aqui, até esse ponto, ela não altera, beleza? A única coisa que vai alterar vai ser aqui, ó. Então, depois do V3 aqui, pode ser channels, pode ser vídeos, pode ser playlists, beleza? Então, essa base aqui, a base dessa URL, ela não se altera. E aí, eu criei uma outra variável, passando a base URL, a barra aqui, e o endpoint que a gente vai receber conforme a gente chamar essa função, beleza? E aí sim, eu faço a requests aqui, beleza? E aí ele vai retornar o JSON dessa request. Vamos chamar essa função. Então, eu vou jogar isso daqui para dentro de uma variável para a gente dar um print depois. Então, method vai ser o que? Vai ser o get, beleza? O endpoint vai ser channels. Os params, então, vai ser o que? Ele vai ser um JSON, beleza? Onde eu vou passar a chave, aí eu já pego lá, aí vai passar o ID do canal. E falta uma coisa aí, o part. E aí a gente vai pegar isso daqui lá do próprio Postman. Beleza? Então aqui. O ID. E o part. Beleza. Então tá. Agora, se eu der um print result aqui, ele vai retornar a mesma coisa que estava retornando antes. Ó, ele só retornou de um formato diferente, beleza? Que ele está todo em string aqui, mas tem o JSON aqui dentro, tá? Então, a nossa requisição, ela está funcionando. E aí, o que a gente precisava fazer? O que a gente precisa fazer, né? Ah, vamos supor, e aí eu vou renomear isso aqui, eu vou dar o result channels, por exemplo. Agora, eu quero fazer a requisição de playlist. Aí eu vou só renomear isso daqui. Ó, playlists, beleza? E aí ele dá um print na playlist. Vamos lá na biblioteca na documentação de playlist, vamos ver o que a gente precisa passar. Tá? Então a gente já sabe que a gente precisa chamar esse método. Se a gente quiser até validar aqui, vamos fazer. Então a gente sabe que precisamos passar esse endpoint aqui, né? Beleza. E aí vamos ver o que a gente precisa. A gente precisa passar o part, o ID do canal. E aí o ID do canal, ele mudou agora. Beleza? Ele é channel ID. Aqui. Vamos chamar isso daqui, vamos ver, ó. Ele tá dando um erro. Um erro, por quê? Porque aqui nessa requisição aqui, o part, ele não tem estatísticas, beleza? Ele tem ID, localização, player, snippet, status, mas ele não tem o statistic. Então, vamos substituir o statistic por esse content detail. E aí vamos ver o que retorna aqui, ó. Então ele retornou a quantidade de playlists que temos. Então temos 7, beleza? Tem um outro parâmetro legal também que a gente pode passar. Pode ver aqui, ó, ele tem um total de 7 playlists, mas nessa página ele só retornou 5. E aí quando eu vou fazer o seguinte, pode ver aqui que nessa requisição, no retorno dessa requisição, ele mandou um token que é da próxima página. Mas o que podemos fazer? Podemos colocar aqui, ó, o max results, ele é de 0 a 50. Então, podemos retornar até 50 registros em uma única requisição. Quando eu rodar isso daqui, pode ver que esse cara aqui, ele vai sumir.
Por quê? Porque não atingiu os 50 ainda. Então, ele só vai mandar um token de próxima página para a gente quando o total de resultado da página, né, dessa requisição for menor do que o total de dados que realmente tem. Então, beleza. Então, a gente tem 7 playlists, né? Ó, aqui é a playlist de engenharia de dados, tem a playlist de Python, tem a playlist de Azure e temos as 7 playlists aqui. Então, a gente sabe que quando a gente for fazer uma nova requisição, a gente precisa passar. Aqui, ó, eu tô chamando a mesma função, beleza? E aí só tô mudando os parâmetros aqui. Então, esse daqui ele virou Channel ID. É só Channel, não é Channels. Beleza. O part, a gente sabe que ele não aceita o statistic. E aí a gente vai passar o max result. Se fosse o caso, a gente poderia até deixar fixo esse max result, beleza? Porque a gente sempre vai passar ele, então a gente poderia deixar ele já nessa função aqui, ao invés de sempre passar ele aqui, tá? Mas aí, agora a gente vai dar um print aqui. Então, o que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar as duas requisições, beleza? Ó, então, até aqui foi a primeira requisição das informações do canal, e aqui é a segunda requisição, que é as informações da playlist. Beleza, pessoal? E aí, agora eu vou trazer o código, né, para a gente dar sequência nesse vídeo aqui. Já vou preparar outras coisas aqui e aí eu explico para vocês já, beleza? Pessoal, então voltamos aqui. E aí eu implementei mais coisa nesse nosso script de extract aqui. Beleza? Então, eu importei request, JSON, eu importei um datetime aqui, do datetime mesmo. Importei a biblioteca pandas, a gente vai precisar instalar ela. Então, vamos dar um pip install pandas. E aí ele vai instalar aqui, beleza? Enter tools aqui, tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a data de agora, né, de quando eu rodar esse script. Eu criei uma função para ele criar o folder aqui, beleza? Onde a gente vai salvar os nossos dados, beleza? Aí o que ele recebe? Ele recebe o path aqui, tá? Toda vez que eu chamar por exemplo, estou extraindo os dados de canal, aí eu vou passar para cá, porque aí ele vai criar na camada bronze do nosso data lake a pasta de canal, e aí ele vai criar o arquivo JSON chamado canal, underline, a data de execução, .json. Beleza? Eu criei uma função para criar o JSON, para criar o nosso JSON aqui. Beleza? Para agrupar, e aqui essa função ela serve para a gente fazer as nossas chamadas, as nossas requisições de 50 em 50, tá? Eu criei essa função para a gente ler um JSON, porque quando a gente quer saber os itens da nossa playlist, os vídeos da nossa playlist, a gente precisa ter o ID da playlist para fazer essa requisição. Então aqui, ó, no playlist itens, se a gente vir no list aqui, ele vai pedir o ID da playlist, beleza? Então, o que eu faço? Eu busco primeiro quais são as playlists que temos no nosso canal, e aí eu tenho todas as playlists, as 7, e aí eu tenho o ID dessa playlist. E agora eu vou fazer a requisição no playlist itens passando o ID dessa playlist, beleza? Então, para eu saber quais são os IDs, eu preciso ir lá no meu arquivo de playlist e buscar quais são os IDs, tá? Então, beleza, isso daqui é para a gente ler, para a gente fazer requisições que necessitam de ler um arquivo antes. E aí, na requisição, na função makeRequest aqui, eu implementei aquele loop que a gente precisa para quando a gente tem um token de próxima página.
beleza? Quando a gente tem um token de próxima página, a gente precisa fazer um while até identificar que não existe uma próxima página para a gente retornar todos os nossos dados. Aí aqui eu estou fazendo extract channels aqui, passando as informações, playlist itens aqui, e aí eu busco primeiro, eu leio, né, o arquivo JSON de playlist, extract vídeos details aqui, beleza? E aí eu chamo essas funções aqui, tá? Mas antes disso, eu vou criar então a nossa pasta Data Lake. Aí dentro de Data Lake estamos criando a princípio a camada bronze, beleza? Aí dentro da camada bronze teremos o nosso channels, playlists. E aí a gente pode ver o nome, depois a gente pode até fazer uma função para automatizar a criação dessas pastas aqui. Playlist itens. Vídeos. E vídeos details. Beleza, então as nossas pastas criadas, se eu executar esse script aqui, é para ele funcionar. Então vamos ver. Então ele está chamando, né? Ele chamou, rodou esse script aqui bem rapidinho e aqui ele salvou todos os nossos arquivos. Beleza? Então, channels aqui, ele tem as informações de channels, as informações da playlist itens, playlist, vídeos e vídeos details aqui. Beleza? Então, pessoal, fizemos o processo de ingestão, estamos indo lá na API, buscando os dados brutos dessa API, beleza? E salvando na nossa camada bronze, a primeira camada do nosso Data Lake aqui. Agora, a gente vai precisar transformar esses dados e vamos levar para a camada Silver aqui. Então, já vou criar a camada Silver, não vai ser nesse vídeo, beleza? Mas é o próximo passo do nosso projeto, levar esses dados para a camada Silver, beleza? Lembrando que a gente vai utilizar o Airflow ainda. Pode ser, eu acho que até para naqueles vídeos extras, né? A gente pode utilizar um Spark, um Databricks, né? Para a gente tratar nossos dados, só para a gente ver como que é. Eu sei que a massa de dados aqui desse projeto é pequena, né? Enfim, não chega aos pés de dados que o Spark ele possa tratar, mas só para a gente entender, a gente fazer uma brincadeira lá no Spark, a gente pode utilizar esse mesmo projeto, beleza? Então, deixa o like no vídeo se você gostou, comenta aí se você ficou com alguma dúvida. Eu vou deixar o link do GitHub aí na descrição, você pode ir acessando lá conforme a gente vai desenvolvendo, mas se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo e eu espero você aqui nos próximos vídeos aí para a gente finalizar esse projeto dessa vez, beleza? Então, os próximos vídeos vamos desenvolver a camada Silver, a camada Gold e aí depois a gente vai implementando alguns vídeos aí, vamos trazendo alguns vídeos para a gente criar Dash, levar para o Spark, levar para a AWS, coisas do tipo. Beleza? Pessoal, valeu, deixa o like no vídeo, se inscreva no vídeo, compartilhe com seu amigo que tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre engenharia de dados, extrações, ingestão de dados. Beleza? Até mais, valeu!